Bom dia, somos do grupo T9A2 e iremos falar sobre o modelo analítico da estrutura de capital da empresa TIM. O grupo é composto por Bruno Rossetto, Luiz Augusto, João Vitor e Rodney Silva. A insolvência é quando as prestações das dívidas são maiores do que o que você recebe. Há dois tipos de insolvência, civil e a empresarial. Porém, vamos abordar apenas no âmbito empresarial, que basicamente é quando as empresas não conseguem pagar suas dívidas e então têm que se decidir se vão declarar falência ou tentar se reerguer. Vamos passar um vídeo para deixar mais claro o conceito de insolvência. O modelo abaixo, chamado termômetro de Cannes, por meio de tratamento estatístico de dados de algumas empresas que passaram por processos falimentares, define o que se convencionou chamar de fator de insolvência, e que consiste em relacionar alguns quocientes, atribuindo pesos aos mesmos, somando e subtraindo os valores assim obtidos. Onde RP é rentabilidade do patrimônio, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. LG é liquidez geral, ativo circulante mais ativo não circulante dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. LS é a liquidez seca, ativo circulante menos o valor dos estoques dividido pelo passivo circulante. LC é a liquidez corrente, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. IGE é o grau de endividamento, passivo circulante mais passivo exigível a longo prazo dividido pelo patrimônio líquido. Vamos passar um vídeo para melhor entendimento do assunto. De acordo com Cannes, se, após a aplicação da fórmula, o resultado estiver abaixo de menos 3, indica que a empresa se encontra numa situação que poderá levar à falência. Quanto menor este valor, mais próximo da falência estará a empresa. Se ela se situar entre 0 e menos 3, temos que Kant chama de penumbra, ou seja, uma posição que demanda certa cautela. A penumbra funciona como um alerta. Se o fator resultar entre 0 e 7, considera-se que a empresa se situa na faixa de solvência. As empresas inseridas dentro desse limite são as que apresentam as menores probabilidades de falência, e elas se reduzem quanto mais elevado se apresentar o fator calculado. O termômetro de Cannes, eu vou direto nos exemplos, ele faz o quê? Ele tem um indicador e quando ele calcula esse indicador, ele vai no termômetro. Por exemplo, se o indicador deu menos 6, significa que a tendência da empresa a ser insolvente é grande. Se cair de menos 3, menos 2 ou menos 1, ela está lá na penumbra, como fosse uma espécie de purgatório. E se é do 0 para cima, aqui tem até o 7, mas tem empresas, por exemplo, que dá 40, extremamente solvente. Aí está na faixa da solvência, ok? Mas para isso, pessoal, olhem só, para isso, ele calcula o X1, o X2, o X3, o X4 e o X5. Professor, onde é que tu tira esses valores? Já vou falar para vocês. Quem fez isso não fui eu, foi o Stephen Cannes, que desenvolveu o termômetro de Cannes. Aí depois no final ele soma o X1, o X2 e o X3, desconta o X4 e o X5. Ok? Olha só, agora aquilo que precisa para entender. Como é que eu calculo o X1? Eu vou lá, pego o retorno sobre o patrimônio líquido, vocês já viram como é que faz, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, vezes 0,05, mas não pegar o percentual. O retorno sobre o PL, certo? Se tiver em porcentagem, divide por 100. Se tu pegar o lucro líquido e dividir pelo PL, já vai estar pronto. Vezes 0,05. A liquidez geral, o número que deu da liquidez geral vezes 1,65. O que deu de liquidez seca vezes 3,55, a liquidez corrente vezes 1,06 e o índice de endividamento vezes 0,33. Como é que eu pego o endividamento, professor? Eu pego o passivo circulante mais o passivo não circulante e divido pelo meu PL. Ok? Então, olha só, de novo, voltando aqui. Para encontrar, eu preciso do X1, X2, X3, X4 e X5.
sabendo que o X1 é o retorno do PL, lucro líquido dividido pelo PL, vezes 0,05. O X2 é a liquidez geral, vezes 1,65. Professor, eu não lembro a liquidez geral. Volta lá na aula da liquidez geral. A liquidez geral é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante, mais o passivo não circulante. A liquidez seca, vezes 3,55. Liquidez seca é ativo circulante menos estoque, dividido pelo passivo circulante. E a liquidez corrente, vezes 1,06. Liquidez corrente é o ativo circulante, dividido pelo passivo circulante. E o índice de endividamento, que é o passivo circulante mais o não circulante dividido pelo PL, vezes 0,33, ok? Fazendo isso no nosso exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, 2013, 14 e 15, o X1, o X2, o X3, o X4 e o X5, ok? Agora eu vou aplicar a minha equação, que é aquilo que eu comentei com vocês lá no comecinho, que é o X1 mais o X2, mais o X3, menos o X4 e menos o X5. Olha só o que nós encontramos aqui, então, dessa empresa fictícia, desse exemplo nosso. 2,44, 2,88 e 3,31. O que isso significa, professor? Ora, primeiro, ela está na faixa da solvência. Vou voltar para vocês aqui no termômetro, aqui no slide 83. Olha lá o slide 83, ela está aqui, ó, está no verdezinho. Se está no verde, significa que a empresa tem grande chance de ser solvente ou de ficar solvente por um grande tempo. Por exemplo, se ela caísse nessa faixa aqui, ela estaria na penumbra, e se ela caísse nessa outra faixa aqui negativo, ela estaria na insolvência. Ok, pessoal? De acordo com os dados da TIM, nos anos de 2016 a 2018, a empresa se manteve solvente. Como podemos analisar ao ver que na linha KF na tabela só contém valores entre 0 e 7. Overtrading é o excesso de crescimento de vendas frente ao crescimento de patrimônio líquido. As vendas crescem, mas o patrimônio líquido não, ou ele cresce em um percentual menor do que o crescimento das vendas. Indícios de desequilíbrio econômico-financeiro podem ser verificados por meio do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. CGP é igual a AC menos PC, onde CGP é o capital de giro próprio, AC é o ativo circulante e PC é o passivo circulante. Uma empresa que tenha domínio sobre sua participação no mercado terá que dispor um CGP compatível, relativo ao volume e fluxo de negócios com empregados na obtenção de lucros. Na pesquisa sobre um possível cenário de overtrading, pode-se examinar a evolução mensal de componentes do balanço, calculando-se sucessivos quocientes de rotação do capital do giro próprio, QRCGP, que se obtém pela divisão do custo de mercadoria do produto, CMV, pelo capital de giro próprio, CGP. Aplicando-se esse quociente em meses sucessivos e avaliando seu aumento gradativo, evidencia-se o grau de overtrading, que indica um incremento de negócios sem o necessário e correspondente aumento da capacidade financeira da empresa. O QRCGP da TIM aumentou significativamente entre os anos, chegando a ser negativo em 2018. Ativo circulante da empresa caiu drasticamente, cerca de 4 milhões. Passivo circulante caiu cerca de 200 mil. GPC diminuiu drasticamente, chegando a menos 38%. CMV se manteve dentro dos padrões anuais. Capital de terceiro é todo recurso externo fornecido por entidades terceiras. O capital de terceiro é o passivo total como empréstimos, financiamentos e dívidas a fornecedores. Não há uma resposta concreta para qual é mais vantajoso. Isso depende da empresa. Com capital próprio, o crescimento da empresa é orgânico. Já com capital de terceiros, o crescimento é alavancado. O custo dos dois também depende. O capital de terceiro, se for bem negociado, não sai tão caro e gera um crescimento muito maior do que o capital próprio. O CRCGP da TIM aumentou significativamente entre os anos, chegando a ser negativo em 2018. Tendo em vista que quanto maior for o QRCGP, menor é o poder de pagamento a curto prazo. Temos como exemplo o ano de 2017, onde o índice é 20% e, portanto, a empresa não consegue ter o CGP alto. No ano de 2018, o QRCGP é negativo, impossibilitando a empresa de ter poder de pagamento a curto prazo. Além de que o ativo circulante da empresa caiu drasticamente, cerca de 4 milhões, e o passivo circulante caiu cerca de 200 mil.
Com isso, o CGP diminui drasticamente, chegando a ser menos 38%. De acordo com os dados fornecidos pelo professor e as análises do termômetro de Cannes e Overtrading, concluímos que não é recomendado investir atualmente na empresa TIM. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e ao professor Dr. Antônio Carlos Zambon pela oportunidade de realizarmos essa análise.